Hello guys, now let's see the possessive case, que vai ser então utilizado para demonstrar posse, ou seja, declarar que algo pertence a alguém ou alguma coisa. Então, para a gente fazer isso, nós vamos colocar um apóstrofo S, ou seja, esse tracinho S, ao sujeito. For example, this is Mary's book. Então, este é o livro da Mary. That is Susan's car. Aquele é o carro da Susan. Those are Ted's boots. Então, aquelas são as botas do Ted. Então, percebam que esse tracinho S vai indicar, então, que pertence a essa pessoa, né? A este sujeito que está esse tracinho S. Caso vocês não tenham visto ainda, ou vocês ainda vão ver, a aula também de pronomes possessivos. Ou seja, quando eu falo que algo é meu, ou dela, ou dele, aí é diferente, né? Vai ser exatamente esses pronomes possessivos. Depois, vendo a aula, vocês vão entender melhor, ou talvez vocês já tenham visto. Então, por exemplo, eu posso falar This is Mary's book, ou então This is her book. Este é o livro dela, né? Mais especificamente dela. Só que, claro, provavelmente eu já sei, né, que eu estou me referindo a Mary dentro desse contexto, ok? Também vocês podem ver aí o tracinho S como a abreviação de is, né, do verb to be, como vocês também já devem ter visto ou vão ainda ver. Então, por exemplo, né, his, she is, it's, só que geralmente também são acompanhados do pronome essa abreviação, ok? Aí é diferente. Então, vai ser a abreviação de is, que é ou está, ou às vezes também com a abreviação do has, ok? Isso daí também, aí vocês já vão ver mais para frente. Mas agora, quando eu coloco assim, associado ao nome de alguém, algum sujeito, então está declarando posse. Ou aqui alguns outros exemplos que a gente vai ver com mais detalhes. Então, até por isso que eu achei legal deixar essa aula bem completa para vocês não confundirem, né? É, Agora percebam, então, que quando o substantivo, normalmente a pessoa, ou de repente algum animal, alguma coisa, né? Mas geralmente é alguma pessoa, o nome termina com S, eu vou, então, apenas acrescentar o apóstrofo. Então, vou apenas colocar o tracinho em cima, ó. Então, Chris' apartment is very huge. Então, o apartamento do Chris é imenso. É legal aqui também que eu fui colocando algumas palavras para que vocês também aprendam um pouco de vocabulário, né? Então, huge é very big, né? Muito grande, então enorme, imenso. E aqui percebam, então, que Chris tá apenas o tracinho, porque eu não vou colocar Chris tracinho S, né? Fica dois S's. E também aqui, Charles' father is so strict. Então, o pai do Charles é tão severo, né? Novamente, aqui um nome com S, então apenas coloco o tracinho. Também, daí vocês aprendem aqui, strict, que seria severo, né? Muito restrito, né? É, nesse caso, muito severo. Coisas inanimadas, ou seja, né? Objetos, então, geralmente a gente vai colocar aí a estrutura com um of, ok? Então, por exemplo, the door of the house, a porta da casa, the end of the story, o fim da história, como normalmente até vocês colocam, né? Então, geralmente quem está começando até a aprender inglês vai colocar assim, o carro da Mary. Aí vai falar car of Mary. Mas aí não, né? A gente vai falar Mary's car. Que agora, sobre objetos, geralmente a gente vai colocar esse of the. Mas tem casos que a gente vai colocar assim, por exemplo, ó, the book's title. Então, o título do livro. Aí, com o tempo, vocês vão se acostumando, assim, o que que soa melhor, pelo menos as frases mais comuns, mais utilizadas, né? Alguns combinam, outros nem tanto. Na dúvida, coloque o off, que pelo menos vai entender o que você está falando, né? Agora, grupos ou organizações, porque também, digamos que são nomes próprios, nós também vamos utilizar aí o tracinho S. Então, for example, the company's name, o nome da empresa, né? O nome da companhia. E the government's role, então, o papel do governo, né? Então, também a gente, estou me referindo a isso, né? Qual o nome que pertence à empresa, ou então o papel, né? A função que pertence ao governo. Agora, cidades e locais, então nós também vamos colocar aí, né? Eu posso usar até o termo cities or countries, né? Com tracinho S, ou o nome, inclusive, né? Da cidade ou do país. Então, the city's new building, então, o prédio novo da cidade. The country's population, a população do país. Brazil's capital, a capital do Brasil. Já substantivos no plural, que são terminados em S,
Também, caso vocês não tenham visto, ou vocês ainda vão ver, a aula de plurals, onde vocês vão aprender as regrinhas com detalhes dos plurais em inglês. Mas então os plurais, porque tem os irregulares que não vão S, tá? Vocês vão ver isso na aula também. Mas então, plurais, os normais, né, que tem o S no final, nós também vamos colocar apenas o tracinho, o apóstrofo. Então, my sister's room, então, o quarto das minhas irmãs, né, porque sisters sai no plural. The sailor's boat, o barco dos marinheiros. The girls' band, a banda das meninas. Já os plurais irregulares, novamente, que vocês vão ver aí na aula de plural, vocês vão aprender com detalhes. Então, por exemplo, woman é uma mulher só, mulheres, women. Então, não vai S, tá? Nesses plurais irregulares aqui, ó. Geese significa gansos, children vai significar crianças. Aí sim, como eles são irregulares e não se coloca o S no final, então nós vamos colocar sim o apóstrofo S, né? Então, nós vamos colocar esse S no final também. Então, a Women's Book, então, um livro das mulheres. The Geek's Cage, então, a jaula dos gansos. Children's Clothes, as roupas das crianças. Agora, quando é posse de duas pessoas, ou seja, algo que pertence a duas pessoas, eu vou então colocar o apóstrofo S, ou claro, se o nome, se for um nome, né, que já vai S, então a gente só põe o tracinho. Mas eu vou seguir essa regra apenas para o segundo nome, ok? Ou para o terceiro, né? Caso tenha uma terceira pessoa também. Mas que seja um objeto, alguma coisa, que seja em comum, tá? Que todas essas pessoas têm posse, né? Dessa mesma coisa, ou até coisas. Então, por exemplo, Pedro and Jessica's birthday is next Saturday. Então, o aniversário do Pedro e da Jéssica é no próximo sábado, ou seja, é a mesma data para os dois, né? Agora, quando são posse de duas pessoas com coisas diferentes, então aqui, por exemplo, ó, Chris and Ellen's toys, ou seja, os brinquedos do Chris e da Ellen. Então, tem o brinquedo que é do Chris e tem o brinquedo que é da Ellen, ok? Então, não são os mesmos brinquedos que pertencem a eles, né? Se fosse um brinquedo, mais brinquedos que o mesmo, né? Os mesmos brinquedos pertencem a eles, a gente seguiria a regra anterior. Agora, como então são, eu falo assim, digamos que o Chris ele tem um carrinho e tem um caminhão. E a Ellen tem uma boneca e um joguinho. Então, são brinquedos diferentes, alright? Então, aqui o Chris, seguindo a regrinha de que o nome dele já vai S, então apenas coloco o apóstrofo. And Ellen's Toys, então vou colocar o S para os dois, né? Chris and Ellen's Toys. Já palavras com hífen, então, por exemplo, my sister-in-law, que em inglês significa cunhada, tá? Então, a gente tem, por exemplo, sogro, father-in-law, sogra, mother-in-law, né? Então, quando vem uma família de terceiros, né? Uma família do cônjuge, algo assim, a gente vai usar esse termo in-law. Depois também na aula de relatives, depois vocês vão ver isso mais pra frente. Vocês vão aprendendo esses termos, né? Mas então, palavras que vão hífen, nós vamos colocar então o tracinho S apenas no final dessa palavra. Ou seja, eu não vou colocar no sister, alright? Daí, no caso aqui, então, a gente também coloca o apóstrofo S, né? Então, my sister-in-law's car. Então, o carro da minha cunhada. And that's it, guys. Aqui só para vocês terem uma noção dessa regrinha. Aí, com os exercícios, vocês vão praticando. Qualquer dúvida, estou à disposição. Thank you and see you next class.